Olá, empreendedor, futuro empreendedor e você que quer ser dono do seu próprio negócio. Hoje nós vamos falar sobre o ponto de virada. O que é esse? É um movimento mais importante na história do Bitcoin. E é sobre ele que nós vamos falar. Então, se você acompanha esse mundo das finanças, provavelmente já ouviu a mesma história 1 milhão de vezes. Bitcoin morreu, Bitcoin é uma bolha, você perdeu o barco. Mas e se eu te dissesse que todas essas narrativas estão perdendo o ponto principal dela? Se eu te dissesse que agora, no final de 2025, nós estamos vivendo não apenas mais um ciclo de alta, mas o momento mais importante e fundamental da história do Bitcoin. Esqueça tudo que você achava que sabia. O jogo realmente mudou. Nos próximos 15 minutos, no máximo, eu vou explicar para você por que esse não é um momento de especulação passageira. Ele é realmente o ponto da virada. É a transição do Bitcoin em um ativo de nicho para um pilar de um sistema financeiro global. Tudo se resume a uma tempestade perfeita, né? São 4 fatores que estão convergindo exatamente agora. O primeiro fator é programado pelo próprio código do Bitcoin, que é o halving. Pense no Bitcoin como sendo o ouro digital. Assim como o ouro, ele é escasso. É difícil de minerar. E a cada 4 anos, a recompensa por minerar novos bitcoins ele é cortada pela metade. Isso aconteceu agora em abril de 2024. Historicamente, de 12 a 18 meses após o halving, ele é um período em que nós temos um impacto total desse choque de oferta. Então, adivinha onde nós estamos agora? Exatamente nesta janela. Mas esse halving foi diferente? A taxa de inflação do Bitcoin, ou seja, a criação de novas moedas, caiu para cerca de 0,85% ao ano. Pela primeira vez na história, a escassez programada do Bitcoin superou a do ouro, cuja oferta global cresce a ponto de 1,5% a 2% ao ano. Então o Bitcoin não é apenas tão escasso quanto o ouro, ele é verificavelmente mais escasso. Isso é um choque de oferta. Ou seja, a produção dos novos bitcoins está no seu nível mais baixo da história. Mas e a demanda? É aqui que o jogo mudou, mas mudou para sempre. Este é sem dúvida o fator mais importante. Em janeiro de 2024, os Estados Unidos aprovaram os ETFs de Bitcoin à vista, os Bitcoin Spot. Isso pode parecer técnico, mas pense da seguinte maneira. Antes dos ETFs, se um grande fundo de pensão, um banco, um consultor financeiro quisesse comprar o Bitcoin para os seus clientes, era um pesadelo. Era extremamente complicado, era arriscado. E os termos, ainda em termos de custódia, os termos regulatórios, né? Era como tentar comprar o ouro tendo que guardar essas barras de ouro embaixo do colchão. Ou seja, os ETFs eles criaram exatamente uma ponte. E mais do que isso, eles criaram uma super rodovia regulamentada, segura e de alta velocidade. Então, conectando o sistema financeiro, né, que é tradicional, que movimenta trilhões de dólares, diretamente com o Bitcoin. E quem está dirigindo essa rodovia? A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 9 trilhões. A Fidelity, a Franklin Templeton, as grandes empresas que desde o lançamento a demanda desses ETFs elas tem sido colossal. Em muitos dias esse fundo eles compraram 10 a 12 vezes mais bitcoins do que a quantidade total do que foi produzido de novos bitcoins ou minerados naquele dia. Pense nisso. A oferta foi cortada pela metade. Ao mesmo tempo, a maior fonte de capital do mundo, a Wall Street, ligou sua mangueira de demanda. E aí você tem um choque de demanda sem precedentes. O Bitcoin deixou de ser um ativo de varejo e tornou-se um ativo institucional, ou seja, as grandes empresas hoje estão comprando Bitcoin. Bom, ok, mas por que as instituições estão comprando? Elas não acham que o Bitcoin era o verdadeiro veneno, o veneno de rato, né? Elas estão comprando porque o cenário macroeconômico global está exigindo uma alternativa. Nós vivemos um momento único de dívida governamental, um recorde em todo o mundo. Então, para pagar essas dívidas, os bancos centrais têm ferramentas, que é principalmente imprimir dinheiro. O que acontece quando você imprime mais dinheiro? Vai lá e está fazendo dinheiro.
você gera inflação. O seu poder de compra diminui. Cada nota diminui o seu valor, ou seja, o Bitcoin ele é o oposto disso. Ele tem uma política monetária fixa e imutável no mundo todo das políticas monetárias que hoje são caóticas. Ninguém pode imprimir mais Bitcoin, o limite vai ser sempre de 21 milhões de moedas. O Bitcoin não é uma empresa, não é a dívida de um país, ele não tem um CEO que pode ser preso, um conselho que pode tomar uma decisão ruim. Ele é um ativo neutro, simplesmente, global e digital. E mais importante, escasso. Então as instituições não estão comprando o Bitcoin porque acham que ele vai substituir o dólar amanhã. Elas estão comprando o Bitcoin como um seguro, um hedge, uma proteção contra a instabilidade, contra a desvalorização das moedas fiduciárias. A gente vê que em 1917 a narrativa de ficar rico rápido era ficar rico rápido. Em 2025 a narrativa mudou, ela é preservar o patrimônio. Então essa é uma narrativa muito mais poderosa. E finalmente nós chegamos no quarto ponto, no quarto fator, que é a maturidade, onde o Bitcoin de 2025 não é o mesmo de 2017. A rede está mais forte, ela está mais segura do que nunca. E o mais importante, a tecnologia ao redor do Bitcoin amadureceu. Nós temos a Lightning Coin, a Lightning Network, que permite pagamentos instantâneos, quase gratuitos. O valor é muito irrisório, então torna viável transações no dia a dia. Então, o crescimento, né, da camada 2, como as stakes e outras soluções que estão trazendo contratos inteligentes, aplicativos para o ecossistema do Bitcoin, ele não é mais apenas o ouro digital, ele está se tornando uma plataforma financeira. E a regulamentação, que era o grande bicho-papão, que era o grande problema, né, ela está se solidificando. Então, os ETFs dos Estados Unidos, eles foram uma luz verde. Né? Na Europa tem o MiCA, que Hong Kong aprovou, também aprovou os ETFs. Então, todos os lugares, o risco regulatório está sendo diminuído, está acabando. Então, os governos eles estão percebendo que é melhor regulamentar e participar do bolo do que tentar proibir e estar fora, estar perdido dessa nova história da economia. Então, nós vamos resumir assim. Fator 1, a oferta programada ela ficou mais escassa do que o ouro. No fator 2, uma demanda institucional sem precedentes com os trilhões de dólares, agora está tendo um acesso que é mais facilitado. No fator 3, o cenário macroeconômico de dívida, de inflação, que exige um ativo de proteção, está funcionando, está em ação. E o fator 4, a rede mais madura, útil, com maior clareza regulamentária, né? É o que nós estamos realmente testemunhando. E isso não é uma bolha, é a reprecificação. É o mercado global tentando redescobrir o valor de um ativo digital, escasso, global e neutro. No momento exato em que o sistema financeiro tradicional mais precisa disso. Esse é o momento em que o Bitcoin deixa de ser a curiosidade na internet e se consolida como um ativo macro, global, uma reserva de valor para o século XXI. Eu não estou dizendo para você comprar, para você vender ou fazer qualquer coisa. Isso não é um conselho financeiro, mas é um convite para você estudar, para você prestar atenção, porque daqui 10 anos nós vamos estar a olhar para trás, né? Você vai estar olhando para trás e vamos ver que o período não era de um pico, mas como um verdadeiro ponto de partida. O momento mais importante dessa história, da história do Bitcoin, ela não está no futuro, ela está acontecendo agora. E o que você acha disso tudo? Quais desses fatores você considera que são impactantes? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Vamos curtir esse vídeo, vamos se inscrever no canal do Marcos Salvuti Oficial para não perder os próximos capítulos dessa evolução, ok? E espero que isso tenha ajudado a fazer você ter uma nova visão dessa instituição que é o Bitcoin, dessa história toda, que isso faça você refletir, você estudar mais e de repente até ter alguns, né? Ir atrás disso ou conseguir uma parte dele, que são os satoshis, as subdivisões dele, mas não perca a oportunidade de estar participando deste novo mercado que está se iniciando. Obrigado, até mais e até o próximo vídeo.